Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês o segredo das campanhas para afiliado, encapsulado e nutracêuticos que fazem ROAS 10 aqui dentro do gerenciador do Facebook. E isso vai ser uma explicação prática, onde eu vou te mostrar aqui dentro da tela como que você vai criar uma campanha inicial, vai fazer a parte de otimização dela e na segunda etapa como que você vai escalar. Lembrando que isso é apenas um pedacinho do método que a gente utiliza dentro do nosso treinamento, mas já vai fazer você ter um bom resultado. E aí eu tenho certeza que a partir disso você vai abrir a tua cabeça para um novo mercado que não está sendo explorado. Não é apenas duplicar a campanha que está dando bomba no Facebook. Afinal de contas, isso já não funciona mais e você já deve ter percebido. O novo Learning Machine, a nova inteligência do Facebook e do Meta, ela está totalmente diferente do que era praticamente há 2 meses atrás. E se eu estou gravando esse vídeo agora em março, você sabe que até dezembro por ali funcionava e agora você não está mais tendo constância e resultado. Então é por isso que eu vou gravar essa aula para poder te ajudar. Então já segue o nosso canal, deixa seu like e roda a vinheta. Você já deve ter notado que realmente as campanhas do Facebook já não têm a mesma performance que antigamente. Só que isso não é culpa tua especificamente. Você ainda testava um monte de público, DBO, interesse, lookalike, e isso vem se tornando caro e aquela montanha russa, né, sobe e desce de resultado. E nada mais parece que está funcionando. Só que o pior é que antigamente, quando eu falo antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, aquilo que estava funcionando você duplicava 300 mil vezes e socava o orçamento e ela continuava tendo uma entrega boa. Mas não é mais assim que funciona. E eu falo isso para vocês com propriedade, afinal de contas, o próprio Meta já manifestou que o Learning Machine mudou, que toda a parte do algoritmo já não funciona mais daquela forma. A tendência é com que o próprio Meta e o próprio Google comecem a tirar, eles vão tolir a nossa autonomia para campanhas. Com o tempo, você vai ter campanhas cada vez mais inteligentes que realmente busquem um resultado mais expressivo e você vai ficar apenas com a produção dos criativos. E aí a gente volta numa etapa que eu gosto muito de falar. Quando você fala sobre meta, a principal métrica de todas inicia no criativo. Afinal de contas, a experiência do usuário é o que mais importa para ele. Se o teu criativo ele é apenas comunicação de venda direta, ele não engaja, ele não retém. E se não retém, não tem mais valor para o meta. Por isso que você paga caro o CPM, é por isso que o teu clique é caro. E é por isso que teus criativos não performam da maneira que deveriam performar. Quando você entende o que eu estou te falando aqui agora, você percebe que o UX começa lá no início da estrutura, onde é o primeiro ponto de contato com o lead, que é os anúncios. E dessa forma, a gente necessita realmente ter uma conexão mais direta e profunda. Por isso que anúncios do UGC, por isso que anúncios de maneira um pouco mais ampla, onde a gente tem aquela comunicação direta, sem muito efeito, sem muita aquela superprodução, acabam engajando mais e tendo melhores resultados. Vou mostrar para vocês a parte prática, só que antes da parte prática você tem que entender que muito do que a gente vai mostrar aqui depende especificamente de uma boa produção de criativos. É por isso que eu quis ressaltar isso antes de mostrar aqui no computador. Vamos lá. Galera, então aqui, esse mapa mental ele é muito simples. Eu vou mostrar para vocês tanto o mapa mental quanto a prática das campanhas. É importante você entender o seguinte, tá? Quem roda Meta há bastante tempo aí já lembra que testava duplicar a campanha, lookalike, um monte de teste de público isolado, e aquilo funcionava bem e hoje já não é mais bem assim, né? Principalmente para quem duplica muita campanha, sabe que não está mais funcionando da maneira que era no passado. O Learning Machine, desde que teve uma atualização no final do ano agora, de dezembro, ele já vem modificando. O Meta, ele tende a buscar uma nova estrutura, onde ele quer tirar as propriedades da nossa escolha e ele começar a ter mais controle sobre isso. Dessa forma, a gente acaba sendo tolhido e tendo que trabalhar muito mais o criativo. Então, o principal ponto aqui de todos é o criativo, tá? O criativo, ele tem que ter uma performance muito bacana para conseguir funcionar. Então, vamos lá. A gente tem que separar aqui teste de criativo, teste de público e escala. Aqui no teste de criativo, tá? A gente trabalha com ABO. Isso aqui é mais ou menos como a gente faz aqui, mas você pode trabalhar com menos ou mais públicos conforme o teu orçamento. E a gente trabalha com 1, 10, 4. Então a gente sempre coloca 10 públicos para testar, né, individuais, com 4 criativos em cada. Nesses 4 criativos a gente testa aí 2 a 3 textos e a gente testa também, nesse caso aqui, imagem estática e vídeo. Então a gente tem um público 100% aberto, um público aberto mais um placement, por exemplo, separar Facebook de Instagram, um público aberto mais idade, então por exemplo 18 a 35 e 35 a 64, e mais de 65 mais caso o teu público esteja nessa linha. E alguns interesses amplos, tá? Interesses amplos quando eu falo interesse grande. Então, vai testar lá um relógio, você vai colocar lá o próprio relógio, você vai colocar no outro smartwatch, no terceiro público você vai colocar lá, talvez, empresários, que são pessoas que utilizam mais relógio. Então,
segmentos mais amplos com um público grande. Aqui o importante é você entender que você está testando criativo. Então a tua métrica principal, além obviamente do CPA, né, do custo de checkout, é o CTR e a retenção do vídeo, quanto tempo o cara está assistindo o vídeo em média. Sempre varie aquela ideia dos primeiros 3 segundos, né, para você ter uma diversidade e isso conseguir ter uma entrega melhor. Depois que você validar isso aqui em 7 dias, eu sempre falo 7 dias porque assim, é o tempo de janela de aprendizagem real do Facebook. O orçamento aqui você pode colocar aí pelo menos uns 20, 25 reais em cada conjunto de anúncios. Isso aqui é o mínimo, tá? E aí depois de 7 dias, você consegue saber quais são os 2 principais criativos que performaram nesses públicos amplos. Aqui, interessante também é que geralmente no terceiro, no quarto dia, o que não deu initiate checkout, que está bem ruim as métricas, você pode pausar, não tem que manter até o final. Desses melhores criativos que saiu, os 2, a gente vai pegar a Content ID, ou seja, aquele número que está lá, para que ele suba um criativo com as curtidas já utilizadas e com os comentários já utilizados. Ele já tem um interesse, ele já tem um engajamento melhor, consequentemente ele tem uma melhor experiência do usuário. Aí a gente vai testar público agora. Parece igual, mas não é. Por quê? Porque aqui a gente já vai ter dados para, vou até colocar aqui, ó, Advantage mais. Aqui também vai trabalhar com o público Advantage mais placement, tá? E aqui também é uma ADV mais idade. Galera, a criação do Advantage Mais não é apenas você ir lá colocar o unidade Advantage Mais. Claro, se tu fizer isso aí, vai pegar o orçamento e o placement. Você tem que criar os públicos dentro dela, tá? E se você não sabe isso, aí, cara, vou deixar o link do treinamento para vocês, porque não é o foco aqui desse vídeo. Então, tem que criar os públicos para que ela performe bem, senão ela não vai funcionar. Aqui no teste de público, tá? A gente também trabalha com ABO, onde a gente vai trabalhar os 2 criativos principais, lembrando que tem que pegar a Content ID, para que ele some as curtidas de engajamento. Você vai testar no mínimo 10 públicos, tá? Só que aqui você pode colocar 50 reais por dia. E aqui você pode testar, igual eu te falei, um público aberto Advantage, público aberto Advantage com o posicionamento que deu melhor, público aberto Advantage com as idades que deram melhor e interesses. Aqui eu testo interesse, inclusive interesses distintos. Por exemplo, se eu estou vendendo um smartwatch lá para o cara, eu testo Netflix, eu testo programas de televisão, programa político, eu testo futebol. O que você não pode fazer aqui é, por exemplo, cara, eu vou vender um Rolex e eu vou anunciar um público funk. Porra, quem que tem um Rolex que gosta de funk tirando aqueles retardados dos funkeiros? Não tem isso, entendeu? Então você tem que anunciar uma coisa ligada realmente à tua audiência. E aqui, ele vai sair ali, pelo menos uns 2, 3 interesses melhores, ele vai sair. E aí, para a fase de escala, a gente vai jogar isso para CBO, que é onde a gente vai colocar o orçamento a nível de campanha e vai pegar ali os 3 ou 4 melhores interesses, tá? Eu coloquei aqui 5, porque você pode subir mais uns 2 similares, por exemplo, o interesse que a gente subiu aqui de smartwatch deu bom, cara, coloca umas 2 marcas a mais para que ele tenha uma amostragem bacana. Então aqui, ó, você já tem ali os melhores interesses, você pode testar inclusive uma Advantage aberta junto aqui. Qual que é a sacada aqui? Vou até botar aqui para vocês, ó. Aqui, 20 reais dia em cada público, tá? Aqui você vai colocar 50 reais dia em cada público. E aqui, ó, você vai colocar 500 reais dias na campanha. Então o que a gente está fazendo aqui, galera? A gente está dando agora orçamento para ele forçar os melhores públicos com o melhor criativo, ou seja, é a primeira etapa da escala. Depois tem a escala de LTV, de remarketing, tem o isolamento com as exclusões que a gente vai ver no Analytics, tem muita mais coisa para fazer. Mas isso aqui já é uma primeira etapa muito boa para você escalar. E aí, literalmente, cara, nessa etapa aqui, você tem que colocar os mínimos, tá? O que é os mínimos? É lá na campanha você dizer para ela, olha, eu te dei 500. Como no CBO ele não vai gastar 100 reais em cada conjunto aqui dos 5, ele vai gastar 300 num, 30 no outro, conforme ele achar que vai dar resultado, você pelo menos coloca um mínimo de 10% do valor. Ou seja, se eu tenho 500 reais para 5 públicos, você vem aqui e coloca pelo menos 50 reais em cada. Ele vai gastar 250 diário, obrigatoriamente em cada conjunto, e os outros 250 ele redistribui da forma que ele quer. Dessa maneira, você tem pelo menos a certeza que isso vai entregar ali 3, 4 dias. Depois de 3, 4 dias, você analisa a campanha, o que tiver ruim você mata e deixa o orçamento torar em cima do que está melhor. Para escalar esse orçamento, no ABO é 20% por dia, no CBO você pode torar o pau de 50 para 1000, que não importa porque ele não volta para aprendizagem. Lembrando que, galera, aqui nos ABO você não precisa desligar o que tá bom, né? Joguei no CBO, desliguei, não, pô, deixa funcionando conforme vai indo. Galera, o que é importante vocês verem aqui, ó, deixa eu só tirar isso aqui mais pro lado para vocês poderem ver melhor, ó, é que, cara, você pode ver que para chegar nos principais públicos, nas melhores estruturas, se eu abrir um pouco mais aqui, ó, vamos pegar personalizado desde janeiro até agora, essa é a pior campanha que tem, porque ela é a campanha que testa. Só que para chegar no resultado, eu preciso testar, eu preciso validar público, eu preciso ver
onde é que está tendo a amostragem, onde é que está tendo o checkout, onde é que está tendo tudo. Então aqui, ó, perceba, ó, eu já testei Advantage Mais só para Instagram. Só para Instagram com nova leva de criativo. Criativos novos dia 17/2. Público 3. Advantage Full Instagram. Apenas para mulher. Ó, público 1, público 10, público... Cara, tem muito teste. Se eu clicar aqui, ó, olha isso aqui. A gente tem aqui uma explosão de alguns estados que não são bons. A idade eu já tirei o público mais jovem, que não é quem compra esse encapsulado aqui especificamente. Descendo aqui um pouco mais, olha qual é o interesse. Viagem e turismo. Tá? Se eu clicar no público 9, café e grão de café. Se pegar no público 3, universidade privada. Percebe que eu tenho que testar muita coisa. Eu tenho que achar o meu público-alvo. Se eu ficar sempre tentando botar aberto, 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 às vezes o meu leilão é muito caro. E o meu criativo não sendo bom, ele não vai fazer uma boa entrega. Então, o segredo do mapa mental que está aqui para vocês é criativo e muito teste de público. Essa fase 1 ela é a fase que mais cara, ela não te dá lucro. Porque ela fica testando. Às vezes saem ali 1, 2 que vão dar bom. Mas ela começa a ter um lucro a partir do teste de público, onde ela já validou os criativos, jogou para cá. Aqui você vai socar de teste de criativo semanalmente. Também é uma fase que não dá tanto lucro, mas aqui na escala ela compensa todo o resto. Então você viu ali que tem um ROAS 13, mesmo a fase 1, tendo um ROAS mais baixo, de 3. Porque justamente ela testa, você valida, depois que valida você joga numa escala. E aí tem o remarketing e o LTV, que é a nossa margem de lucro maciça. Isso que eu mostrei aqui para vocês é apenas um pedacinho do que é possível fazer dentro do Meta Ads. E quero deixar muito claro, mas muito claro mesmo, que o principal de tudo tá no criativo. O criativo de vocês é o primeiro ponto de contato com a lead. Se ele não engajar, se ele não reter, se ele não tiver uma boa experiência, ele não vai ter uma entrega legal. Vai te custar muito caro o CPM, vai te custar muito caro o custo por clique, e aí as tuas métricas secundárias não vão ser tão boas. Sempre pense o seguinte, quanto maior a quantidade de testes de criativo você fizer, maior a probabilidade de dar certo. E lembre que o cluster que entrega é muito diferente de uma coisa para outra. Então, por exemplo, se eu pegar o mesmo público, vou lá testar o público de Netflix, e eu botei o mesmo criativo 2 vezes, e não é a mesma parcela de público que ele vai pegar. Se eu trocar a camisa para uma camisa amarela, uma vermelha, já não vai, por mais que a narrativa seja igual, vai ter outra performance. Varie cenários, varie ambientes, varie foto estática, varie vídeo, teste comunicações distintas, comece um 3 segundos, sempre falo 3 segundos principal, é o ponto chave do criativo de vídeo. Sempre faça muito teste. Outra, teste de texto. A gente sempre coloca de 3 a 4 textos de maneira até dinâmica e depois vê lá nas análises qual é o que está melhor. E isso sim faz com que a gente tenha o resultado que a gente tem, tanto nas nossas estruturas quanto aqui na agência de tráfego pago. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram, eu vou deixar esse mapa mental um pouco mais detalhado para vocês, para você fazer o download dele. Vai ficar aqui abaixo. Tem também o nosso treinamento que vai ficar aqui para vocês com um valor especial para quem assiste os nossos vídeos aqui do YouTube. E se você gostou desse conteúdo, recomenda pra galera. Vai lá, pega lá, manda para 2, 3 amigos, que eu sei que isso vai fazer eles também ter resultado e consequentemente tá ajudando o mercado a evoluir da maneira correta, com bons conteúdos. Se você gostou, já deixa teu like, segue o canal e ativa as notificações, porque semana que vem tem mais e a gente se encontra no próximo vídeo.